Olá, meu nome é Matheus Martinez, eu sou fisioterapeuta-chefe da Pé Sem Dor e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito das diferentes palmilhas que existem. Para trazer para você um pouco da ideia do porquê usar uma palmilha, qual a importância, o que ela faz, e existem diferentes tipos de palmilhas no mercado. Então tentar te orientar para que você consiga saber qual que é a melhor palmilha para você no caso que você precisar usá-la. A gente olhar aqui para esse pé, a ideia principal da palmilha é fazer com que a área de contato do seu pé com o solo aumente. Então a melhor maneira que a palmilha conseguir dar um apoio no seu arco plantar, que é essa estrutura aqui do nosso pé, a melhor maneira que ela consiga adaptar o seu calcanhar, dando contato também com ele, e dando contato nos dedos, ou dando contato nessa parte aqui que chama metatarso, que é uma região que geralmente dá bastante dor, dando suporte para essa região, é uma das melhores maneiras que a palmilha vai agir sobre os seus problemas. Além disso, a palmilha consegue colocar algumas alterações de forma que ela altere a sua pisada. Então, pessoas que têm erro de pisada, ou pessoas que têm um desalinhamento até no joelho, é possível você colocar algumas estruturas na palmilha ou modificar ela de alguma maneira que você dê esse suporte para o pé. Então, quando você sabendo disso, a principal coisa que uma palmilha deve oferecer para você, apesar de parecer óbvio e muitas vezes não ser o que as pessoas oferecem, é conforto. Sabe-se já por pesquisa que conforto é uma das coisas mais importantes na palmilha. Primeiro pelo motivo de que se ela não for confortável, você vai acabar não usando. E a palmilha, para ter efeito, precisa ser usada praticamente todo dia. Então conforto é uma das coisas principais. E dar conforto numa palmilha não é uma coisa simples. E eu vou explicar para vocês o porquê. Outra coisa é a palmilha ser feita de uma maneira que ela é durável e que ela não se desmanche, não se desmonte e que consiga dar suporte para o seu pé. A palmilha não pode ser nem muito macia, porque senão ela não vai dar suporte, não vai conseguir sustentar essas partes do pé, como eu falei, e também não pode ser muito dura, porque senão ela não vai dar conforto. Então é uma pequena, sutil diferença que existe entre as palmilhas e que você deve levar em consideração quando for atrás e comprar a sua. O que existe de palmilha no mercado? Existem palmilhas, as mais comuns são as palmilhas de silicone, que eu acho que muitas pessoas já tiveram. E é comum você perguntar para as pessoas e as palmilhas acabam sendo deixadas de lado no armário, porque não dá para usar muito tempo. A palmilha de silicone, ela é macia. Então a hora que você pega ela na mão, ela parece que vai te dar um conforto, pela própria propriedade do silicone. No entanto, a palmilha de silicone, ela não dá nenhuma estrutura para o seu pé. Então a hora que você pisa, é como se você estivesse pisando no gel. E do contrário, a gente precisa de suporte no nosso pé, para dar contato no arco plantar, para ajudar a redistribuir a pressão e para fazer algum alinhamento caso a gente precise. Então essas palmilhas geralmente não dão um bom resultado. Da mesma forma que as calcanheiras de silicone e outros materiais. Por exemplo, essa calcanheira de silicone, ou mesmo calcanheiras que sejam feitas de EVA, por exemplo, é apenas um suporte no calcanhar, mas aí você vai ignorar todo o resto do pé. O arco plantar é a parte mais importante, o metatarso tem bastante contato com o solo. Então, só usar uma calcanheira, muitas vezes é um resultado que você consegue apenas 30, 20, 40% da redução dos seus problemas. Então, geralmente, também não é a melhor solução. Então já sabe-se que a melhor solução é uma palmilha que vá dar um suporte bom e que tenha contato no arco plantar. Existem algumas opções. Palmilhas semi-personalizadas ou palmilhas que são feitas pré-fabricadas, digamos assim, trazem um bom resultado, a gente sabe disso. São palmilhas que têm, como essa aqui, por exemplo, tem um bom apoio no calcanhar, tem um apoio no arco plantar e oferece, às vezes, um suporte aqui na região do metatarso. É possível com essas palmilhas você alterar o suporte do seu arco, então pessoas que têm o arco mais baixo ou mais alto conseguem alterar o tamanho desse suporte para ter um melhor contato. E a gente sabe que isso às vezes é suficiente para resolver a dor das pessoas. No entanto, nem sempre ela vai se acoplar ao seu pé, ao pé de todas as pessoas, porque elas são pré-fabricadas, elas não estão feitas exatamente para o pé de cada pessoa ou para cada pé. Então isso muitas vezes é um problema, ela deixa de ser confortável. Além do que, é preciso que a palmilha caiba nos seus sapatos. E muitas vezes as palmilhas pré-fabricadas não cabem em cada sapato. Então a partir daí você para de usar a palmilha e ela também já perde seu efeito.
Então o que se tem hoje muito e que é muito válido, uma das melhores palmilhas possíveis, são as palmilhas sob medida, palmilhas customizadas. Nós, a Peça Endor, fabricamos palmilhas customizadas, feitas em aparelhos de alta precisão, então scanners, baropodômetros, são aparelhos que conseguem analisar sua pressão, como um baropodômetro, um scanner que consegue avaliar o seu pé e saber exatamente as medidas, onde você tem mais pressão e depois, através de um software, fazer uma palmilha por inteiro que corrija o seu problema. Então você consegue uma personalização, um conforto e ainda mexer nela de uma maneira que ela se adapte a todos os seus calçados. Se vocês olharem aqui, é uma palmilha que a gente consegue fazer que também tem um apoio do calcanhar. Essa parte do arco, ela se altera totalmente para fazer um preenchimento perfeito. Além do que a gente consegue pôr pequenas alterações na base da palmilha ou pequenas alterações na frente da palmilha para que dê um suporte maior no seu pé. E além disso, nós conseguimos fazer nas palmilhas em impressoras 3D. A impressora 3D hoje é uma tecnologia que consegue customizar com alta precisão e ainda fazer isso em larga escala, ou seja, a gente consegue fazer palmilhas customizadas rapidamente para várias pessoas, o que é ótimo porque a gente consegue fornecer o melhor produto para muitas pessoas e ajudar vocês. Então é um dos produtos mais confiáveis que existem. Além disso, tem outros produtos customizados no mercado. São produtos que muitas vezes tentam fazer uma adaptação do pé, mas de maneira não precisa, não digital, não totalmente adaptada para o seu pé. Materiais como esse, por exemplo, são macios, mas eles já não oferecem muita resistência. Se vocês repararem, eles são bastante moles. Peças coladas muitas vezes soltam ou dão desconforto no seu pé. Então, a ideia aqui é passar um panorama geral do que existe de palmilha e você saber quais as diferenças e saber o que você deve buscar ou qual o mais próximo disso. E o mais importante é ter uma avaliação bem feita por um fisioterapeuta capacitado para saber se você realmente precisa de uma palmilha. E daí, então, qual palmilha mais ideal ou qual palmilha que vai dar maior resultado para você. Então, venha até nós aqui na Peça Endor, nós temos os melhores fisioterapeutas para fazer esse tipo de avaliação e fornecer o melhor produto para você. Tá? Então espero que eu tenha podido ajudar vocês com essas dicas. Mandem dúvidas aqui embaixo no comentário e eu espero vocês nos próximos vídeos.